Ao contrário do que o Putin tinha comentado, a gente teve hoje sim ataques à capital da Ucrânia, a Kiev. Ele disse há poucos dias atrás que não ia realizar ataques, pelo menos nesse momento. Os ataques foram realizados por drones kamikazes. O que significa isso e qual que é a relação do Irã? Se bem que a Ucrânia hoje também teve uma boa notícia. Chegou o sistema de defesa antimísseis ali, de defesa aérea da Alemanha, que é um dos mais modernos do mundo. Será agora uma alteração? O Ministério da Defesa diz que sim, que é uma nova área da defesa antiaérea da Ucrânia. A usina de Zaporizhia, pelos ataques recentes que aconteceram, está sem energia, e eu já disse aqui para vocês inúmeras vezes, há um risco sim de explosão se você não tem o resfriamento dos reatores e tal. É uma problemática, inclusive o que aconteceu igualmente em Chernobyl há 35 anos atrás, pode se repetir 10 vezes pior nesse momento no território de Zaporizhia, e a França passa por manifestações gigantescas. Para vocês terem uma noção, 140 mil pessoas saíram às ruas, pelo menos nesse momento, e a gente já tem greve geral marcada para amanhã, na terça-feira. Será que Putin e a energia está começando a vencer a Europa? E vai começar pela França e uma série de outros países nacionalistas que já vem trocando de governo? E para finalizar aqui o nosso vídeo, falar um pouquinho também sobre os exercícios nucleares da OTAN. Pois é, em pleno momento de tensão entre Rússia e mundo ocidental, Rússia e OTAN, a OTAN começa a realizar exercícios nucleares na Bélgica, que aliás não gostou nada desse processo. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue, me siga lá no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, que além de você me ajudar, eu também tenho meu TikTok, tá? Além de você me ajudar, eu também consigo te passar alguns conteúdos, alguns contatos diretos ali. Acho que é uma maneira bem interessante da gente conversar um pouco mais entre a gente. Tamo junto, pessoal? Então, ó, bora lá pro vídeo. Bom, hoje, Kiev mais uma vez amanheceu, galera, com uma série de ataques que aconteceram por parte dos russos. Estima-se até o momento cerca de 3 mortes e uma série de feridos ali também no território ucraniano. Só que não foram ataques realizados, segundo a Ucrânia, com uma ofensiva militar russa diretamente, com tropas, soldados e tal. E sim, com os chamados drones kamikazes. O Irã é uma liderança militar muito mais regional do que global, claro, mas tem sim a sua relevância, inclusive tecnológica, e ele tem um sistema de drones que é chamado Shahed 136, tá? Esse Shahed 136, produzido pelos iranianos, eles têm a capacidade de ser drones kamikazes, ou seja, eles conseguem fazer, né, ter uma autonomia de milhares de quilômetros, tá? Eles conseguem sobrevoar uma distância bem longa e eles podem fazer ataques a distâncias. O Irã jura que não tem nenhuma participação, que não forneceu nem coisa que o valha, mas convenhamos, né, galera? A gente sabe que hoje existe uma polarização muito grande no mundo e a Rússia e a China são grandes aliadas hoje do Irã, que não seria nenhum tipo de estranhamento fornecer sim esses armamentos para a luta no território ucraniano, tá? Então, muito possivelmente, embora diga que não, o Irã tem sim participação nesses ataques. Isso significa, novamente, né, o que o próprio Zelensky falou. Porque assim, vamos derrotar a Ucrânia fazendo ataque com drone kamikaze? Claro que não. E aí você vê vídeo, parece até cena de filme futurista, sabe? Policial atirando nos drones, assim, tá uma coisa meio... Parece filme futurista mesmo. Mas a Rússia não vai vencer com drone kamikaze. Professor, então por que eles realizam esses ataques se eles não vão vencer? Porque a ideia não é vencer pelos ataques dos drones, e sim vencer pelo terrorismo. Ou seja, pregar terror a uma população, fazer aquela população se mobilizar e ficar com medo de sair às ruas, paralisar o país, atacar a infraestrutura de energia, de abastecimento, de transporte, fazer as pessoas não saírem às ruas para trabalhar, para enfraquecer a economia da Ucrânia. Tudo isso faz parte de uma guerra híbrida travada tanto pelos ucranianos pelos russos, tá? Não estou aqui fazendo... Claro que nesse caso a Rússia que está atacando, né? Mas faz parte de uma guerra híbrida, de ataque em todos os sentidos, inclusive causando terror a uma população para que ela tenha medo de sair às ruas e paralise o país, paralise a Ucrânia. A Alemanha e França, que anunciaram recentemente uma ajuda mais forte aos ucranianos, a gente teve hoje a chegada do sistema de defesa alemão chamado de IRIS-T, que segundo a própria Alemanha é um dos sistemas de inteligência mais avançados do mundo de defesa antiaérea.
protege contra caças, contra mísseis, contra os drones, por exemplo, né, os drones kamikazes e outros tipos aí, com uma eficácia muito grande. Se você pega um desses IRIS-T, ele já consegue proteger, segundo a Alemanha, uma cidadezinha média, digamos assim. Segundo a Ucrânia, só de receber esses equipamentos, já entra num novo momento do conflito, que é conseguir se defender com muito mais eficácia. A gente teve, chegando nesse momento, né, um desses sistemas, o IRIS-T, e a Alemanha promete mandar mais pelo menos 3 até o ano que vem. Ou seja, um só não adianta nada, né? O próprio Zelensky falou que agora, com a mobilização também de Belarus, a Bielorrússia, né, está se mobilizando e tal, pode vir um ataque também pelo norte, assim como aconteceu no início dos conflitos. Quando os russos foram derrotados, recuaram e focalizaram mais seus ataques na porção sudeste, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson, tá? Pode ser que venha mais um ataque pelo norte, e a Ucrânia vai precisar de mais mobilização. Segundo o Zelensky, no momento, eles só têm 10% da defesa aérea que eles precisariam para esse momento. É muito pouco e a gente sabe que a Rússia é extremamente poderosa, tá bom? Hoje a gente teve também uma notícia perigosa, eu já venho comentando com vocês. O Putin já realizou reunião, agentes da IA já negociaram com o Putin, que falou que aceita fazer algum tipo de conversa para resolver a questão do conflito na usina, porque em Zaporizhia a gente tem a maior usina do continente europeu, a usina nuclear. Algum tipo de acidente ali seria, segundo especialistas, 10 vezes mais perigoso do que o acidente que rolou em Chernobyl há cerca de 35 anos atrás, tá? Hoje a gente teve, pelos ataques que aconteceram, o desligamento do sistema de energia, que, claro, coloca em risco toda a operação de resfriamento, de logística, de fiscalização do que acontece naquela usina. Espero eu que não tenha nenhum tipo de acidente ou coisa que valha, mas é só um recado de quanto que é perigoso, não só para a guerra, para o conflito em si, mas até para questões nucleares, além de um ataque possível, claro, que é a questão da própria usina. E hoje, o Putin, por mais que não seja diretamente, indiretamente tem uma vitória bastante importante no continente europeu. Tivemos manifestações hoje fortíssimas, envolvendo mais ou menos, na verdade já vem acontecendo há um tempinho, né? 140 mil pessoas manifestando nas ruas francesas, pedindo pela queda do preço da energia, principalmente, e também apoiando a greve que já vem acontecendo em refinarias e em pessoas que trabalham com coisas ligadas à produção de combustíveis. Por quê? A gente já tem hoje, estima-se mais ou menos na França, cerca de 60% de desabastecimento em relação a combustíveis fósseis, gás e principalmente petróleo. Por quê? As sanções que são aplicadas à Rússia, elas vão reverberando e elas vão impactando negativamente, claro, na própria economia europeia. Pois é. E aí começa a faltar energia, lei da oferta e da procura, a energia começa a ficar mais cara. Aumenta o preço da energia, aumenta o preço do combustível, aumenta o preço do frete, aumenta o preço dos serviços, aumenta o preço da indústria. Então você começa a ter uma inflação gigantesca. Poxa, a gente está tendo no continente europeu hoje a média de 10,1% de inflação ao ano. É que o Brasil, eu costumo comentar isso para vocês, né? É triste, mas é verdade. A gente já está meio que acostumado a essa inflação grande, né? O Brasil, historicamente, é um país que já teve 1.300%, 1.400% de inflação. Agora, para a União Europeia, para os Estados Unidos, falar nesse tipo de inflação é uma coisa que raríssimas vezes aconteceu. E no passado recente, menos ainda. Então a população manifesta, ainda mais a população francesa. Se tem uma coisa que a população francesa sabe fazer, é protestar. Os caras vão na Champs-Élysées, tacam fogo, né? Protestam, tacam esterco na frente da casa de ministro. Os caras são meio doidão ali, né? Para manifestação. Vídeo que aconteceu na Revolução Francesa. E essas manifestações começaram e elas foram convocadas não só por movimentos de esquerda, mas também, né? O Mélenchon, por exemplo, que foi o terceiro colocado nas eleições francesas, com 22% dos votos, olha que votação expressiva, né? O Macron foi o primeiro, claro, e no segundo turno ganhou. A Marine Le Pen, que era candidata à direita, também ficou em segundo colocado, perdeu, né, no segundo turno. E o Mélenchon quase conseguiu ir para o segundo turno. E ele é um cara visto ali como um socialista francês. Apoia os movimentos dos sindicatos, enfim. E ele convocou uma manifestação geral, uma greve geral, lutando pelo aumento do salário, principalmente do funcionalismo público e principalmente ligado à galera que trabalha com energia, as refinarias. Porque o que eles alegam? Poxa, se a conta subiu 10%, se a inflação está 10% maior, eu preciso ter um aumento de 10% também do meu salário.
Então vai ter uma paralisação geral amanhã, terça-feira, o que tende a gerar mais desabastecimento, mais inflação, mais convulsões. E para piorar ainda mais a situação, a gente tem hoje o Macron, que tem uma minoria muito pequenininha no parlamento, ou seja, o parlamento, qualquer coisinha já fica contrário ao Macron, tá? Foi uma derrota, praticamente, na última eleição legislativa. Que nem eu falei, o Macron foi eleito não porque a população gostava muito do Macron, hein? O Macron era visto como um cara muito cosmopolita, que não era nacionalista, descolado da realidade francesa. Mas quem votou no Macron fala, putz, a outra é a Marine Le Pen. Marine Le Pen eu não quero. Se bem que ela aumentou a popularidade, né? Foi um discurso um pouco mais de centro e tal, mas acabou não sendo eleita. Mas não porque gostavam muito do Macron, mas porque não queriam nem o Mélenchon de esquerda, nem a Marine Le Pen, que é mais de direita, tá? Mas ele não goza de tanta popularidade assim. Nesse momento, a população está protestando contra o Macron e o Macron ainda está em vias de falar em reforma da Previdência e aumentar para 62 anos a idade mínima de aposentadoria, sendo que na época da candidatura ele falava em 65. Teve que reduzir um pouquinho porque senão ele ia perder a eleição para Marine Le Pen. Ele vem tentando fazer uma política de, como se fosse uma espécie de segurança energética para que famílias mais pobres e que pequenas empresas não sintam tanto esse aumento na conta de energia. O que, claro, é legal, porque protege a população mais pobre e tal. Só que é o governo que está dando essa grana. De algum lugar vai ter que sair. Enquanto isso, as grandes empresas estão pagando ali os preços mais altos. Se a empresa paga o preço mais alto, ela não vai arcar com o prejuízo. Ela vai repassar esse aumento de preço para o mercado consumidor, na forma de aumento de preços de inflação. Então, assim, a França está numa convulsão social pelo desabastecimento e pelo aumento do preço da energia. Culpa de quem? Da Rússia. É que nem eu falei para vocês. A Rússia, ela aposta muito nesse inverno, porque ela sabe que, Olaf Scholz, Macron já prometeram ajuda. E se não forem mais eles os presidentes? E se a população começar a cansar desse apoio que esses países vêm da Ucrânia e o prejuízo econômico à população nacional? Ah, beleza, a Ucrânia é ajudada com armas, com sanções e tal, e eu aqui pago energia 50%, 60%, 70% mais caro. Será que movimentos nacionalistas não vão começar a assumir o poder, como a Giorgia Meloni, por exemplo, na Itália? Como na Suécia, por exemplo, a gente teve o fortalecimento também de uma direita mais nacionalista? Cara, isso pode acontecer no continente europeu. Não foi uma vitória direta, claro, mas foi uma vitória indireta do Putin. E para finalizar aqui o nosso vídeo, a gente teve também hoje exercícios militares da OTAN e exercícios militares de defesa nuclear, de dissuasão nuclear. Esses exercícios, eles são conhecidos como o Steadfast Num, e eles têm uma previsão para acontecer até o dia 30 de outubro. Nossa, professor, mas então a coisa está ficando séria, né? Porque se eles estão realizando exercícios militares agora, significa que eles estão querendo se defender porque existe alguma coisa que vai rolar na Rússia. Então, não. Na verdade, até o contrário. A OTAN, ela realiza de praxe esse tipo de exercício. Anualmente realiza, tá? Tanto que, por exemplo, o exercício vai ser realizado na Bélgica, que é a sede da OTAN e de uma série de instituições importantes da própria União Europeia, ali em Bruxelas, né? Próximo ali da capital da Bélgica, tá bom? E o que isso significa, né? Das cidades importantes da Bélgica, né? O que isso significa? Isso significa que a Bélgica, inclusive, se manifestou de maneira bem forte que ela não estava satisfeita com essa situação. Por quê? Porque agora eu sou alvo da Rússia, sou alvo da China, né, de qualquer país. Então nem queria que acontecesse. Mas a OTAN falou que se não tivesse esse exercício por conta da Rússia, passaria uma mensagem errada aos russos. Ou seja, os caras eles estão limitando o nosso trabalho. Se eles falam que não, nós, OTAN, sentimos medo e não realizamos os nossos exercícios militares. Então, esses exercícios, eles não têm relação com a Rússia, inclusive, eles prometem não se aproximar a mais de 1.000 quilômetros, a menos de 1.000 quilômetros do território russo, e são exercícios de rotina. Mas já dá pra gente ficar esperto com toda certeza. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.